Fala meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um vídeo da nossa playlist de triângulos e quadriláteros e na aula de hoje nós vamos estudar a base média do triângulo. Aula muito legal e útil em várias questões de geometria, beleza? Professor Alexandre Salim, o teu professor de matemática. Vamos que vamos, pessoal! Bom, o que vem a ser a base média de um triângulo? Esse ponto M é o ponto médio do lado AB, tá? Ou seja, divide exatamente no meio. E esse ponto N aqui também, divide exatamente ao meio, tá? Ambos são pontos médios. Quando eu ligo os pontos médios, eu gero a minha base média. Então esse segmento daqui, ó, esse MN é a minha base média, tranquilo? E o que tem de interessante na minha base média? Bom, primeiro, ela é paralela à base oposta. Esse símbolozinho aqui, ó, esses dois tracinhos significa justamente isso, são paralelos, tá? E, além disso, a base média mede metade da base oposta. Olha só, se a minha base oposta mede 2x, a base média vai medir x. Mede exatamente a metade da base oposta. Tranquilo? Essas são as propriedades da nossa base média, extremamente interessante. E o que o bizuzinho do árabe diz? Guardem isso, pessoal. Questão de geometria que envolva ponto médio, lembrem-se da base média. Ponto médio rima com base média. Ponto médio rima com base média. Muitas questões de geometria que envolvem pontos médios, a ideia, a solução vai ser traçar as bases médias, tá? Por mais que a questão não tenha traçado a base média, você vai ter essa ideia. Tu vai lembrar que ponto médio rima com base média, vai ligar e vai ser feliz, vai resolver o problema com tranquilidade. Tranquilo? Vamos resolver essa questãozinha do Enem? Questão que foi considerada difícil. Olha aqui, ó. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que 6 estacas foram colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. E as outras 3 eram pontos médios dos lados desse triângulo. Foram indicadas por letras. Então, olha só. Tem 3 estacas nos vértices, 3 estacas, e tem 3 estacas nos pontos médios. São pontos médios. O que diz o bizuzinho do árabe? Ponto médio rima com base média. Não vou nem pensar duas vezes. Olha aqui, ó. Esse MN que está aqui é base média e esse P, quando eu ligar com M, tem que ligar. Ao ligar, eu tenho outra base média. Lembra? Ponto médio rima com base média. Desenha a tua base média. Tranquilo? Muito bem. A região demarcada pelas letras ABMN, essa região cinza, tá? Pintadinha aí. A região cinza deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde a quanto? Pessoal, ele quer essa área aí, a área dessa região cinza, que nada mais é do que a área desse retângulo, mais a área desse triangulinho que está aqui em cima. Tranquilo? Esse triangulinho retângulo. Muito bem. Se tem ponto médio, vou traçar a base média, não tem erro, tá? E aí o que eu posso afirmar? Bom, se o lado desse retângulo aqui mede x, né? Ou seja, de A até N mede x. N não é ponto médio? Se N é ponto médio, esse outro lado daqui vai ter que medir x também. Lógico, divide ao meio, é ponto médio. Da mesma maneira, se eu disser que aqui mede y, esse P, a letra P, é ponto médio. Então vai dividir ao meio, aqui vai ter que ser y também. Tranquilo, pessoal? Como é um retângulo, se de A até N mede x, de P até M de mamãe também vai medir x. É ou não é? E aqui, ó, se aqui mede y, de A até P, de M até N vai medir y também. É um retângulo. Tranquilo? Muito bem. O que eu posso afirmar sobre a área desse retângulozinho daqui? A área do retângulo é x vezes y. É só multiplicar um lado pelo outro. E qual vai ser a área desse triangulinho daqui? Cara, esse triangulinho é justamente a metade de um retângulo igualzinho o retângulo dali de baixo. Vai ser a metade, cara.
a metade vai ser x vezes y sobre 2. Ou seja, a área que ele quer nada mais é do que aquele xy daqui de baixo, do retângulo, com mais xy sobre 2. Dá para fazer essa conta, pessoal? Claro que dá. Aqui é como se fosse sobre 1, e aí, fazendo o MMC entre 2 e 1, a gente sabe que é 2. Quanto é que é 2 divididos por 1? 2 divididos por 1 é 2, vai subir 2. Quanto é que é 2 dividido por 2? É 1, vai subir 1. Fazendo o produtinho, 2 vezes xy, mais quanto? 1 vez o xy. Então aqui, ó, eu tenho que a minha área em cinza vai ser 2 com mais 1, vou ficar com 3xy sobre 2. Eu tenho 3xy sobre 2. Cara, e essa área então em cinza que eu acabei de calcular, ó, em cinza, tudo isso aqui, que eu acabei de calcular, que é 3xy sobre 2, ela vai ser igual a quanto? Tem que ver cada um desses itens daqui. Cara, se tem um 3 aqui multiplicando, na malandragem eu vou começar pela letra E, né? Que está escrito ali triplo. Triplo, 3 vezes triplo. Triplo da área do triângulo MNC. Quanto que é a área do triângulo MNC? Cara, é justamente a metade do retângulo. O retângulozinho, ó, de lado x e y, ou seja, vai ser xy sobre 2 também essa área. Se ele está dizendo que é o triplo de xy sobre 2, pô, o triplo de xy sobre 2 vai ficar justamente 3xy sobre 2, ou seja, a área é igual ali ao cinza que a gente tinha calculado. Essa é a nossa resposta. 3xy sobre 2 é a letra E, beleza? Então, questãozinha que foi considerada difícil, mas com conhecimento de base média você conseguiu safar com tranquilidade. Tranquilo, pessoal? Foi um prazer estar com vocês nessa aula de base média. Fique com a gente para a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau!